Oi, meu nome é Júlia Bocaletti e hoje a gente vai falar de cinema. E hoje eu vou falar sobre o estilo de um diretor chamado Paul Thomas Anderson, ou PTA para os americanos, ou PT Anderson, que é como ele assina os seus filmes e a forma como eu vou falar aqui hoje. E é por causa dele que eu vim com este olho dramático azulão, em homenagem ao look de um dos seus personagens, que é ali o personagem do Adam Sandler no filme Embriagados de Amor. Como eu não tenho um terninho desse tom de azul, eu vim mesmo com este tricôzinho e fiz esse olho aqui bem dramático, bem azulão, porque eu também acho que os filmes dele têm uma coisa ousada. Porque o Paul Thomas Anderson ele tem momentos diferentes da sua direção, mas independente disso, eu acho que independente da história que ele esteja contando, ele encontra maneiras de ousar dentro daquelas narrativas e dentro da forma de contar elas também. Em geral, nos filmes do Paul Thomas Anderson, você vai ter aí personagens que têm seus vínculos familiares frágeis, e isso faz com que eles busquem um vínculo, busquem conexões com outros grupos. Você vai ter isso no Boogie Nights, e aí você tem isso ali no Jogada de Risco, apesar de ser, mesmo que seja só uma pessoa, essa sensação familiar é criada também de acolhimento. Você vai ter isso no Mestre, você vai ter isso até no Embriagados de Amor, em que esse personagem que não se vê dentro da sua família, tem uma relação péssima com as suas irmãs, encontra uma outra pessoa com quem ele consegue se conectar, com quem ele consegue ser ele mesmo. E eu acho que muitas vezes os filmes dele são um pouco sobre isso, sobre ser você mesmo. Mesmo que essas pessoas nem sempre sejam pessoas perfeitas. Muitos dos personagens são obsessivos, às vezes eles são violentos, e eles normalmente começam num ponto muito baixo das suas vidas, e ao longo dos seus filmes, através dessa obsessão e através dos seus desejos, eles têm uma ascensão. Eles ganham notoriedade ao longo dessas narrativas. Isso é basicamente um enredo ali de Sangue Negro, mas isso também tá no Boogie Nights, tá no Mestre, no Embriagados de Amor. No Embriagados de Amor, essa ascensão não é uma ascensão de poder, mas é um pouco também, mas é principalmente de amor, mesmo que esse amor não seja o amor que a gente imagina e que a gente normalmente idealiza nas comédias românticas. Outra característica é que muitos dos seus filmes são de época. Você tem ali a Trama Fantasma, que é 1950, você tem 1970, O Vício Inerente, você tem ali o Sangue Negro, que é por volta de 1900. Em geral, ele está contando histórias sobre um certo período, mas mesmo assim nem sempre você sente que esse período está tão distante de você. Ele consegue trazer esses momentos históricos com um ar um pouco até moderno. Eu acho que uma coisa que traz muito isso é a música. Porque a música, esse é um ponto aqui que a gente tem que conversar. Não dá pra falar de Paul Thomas Anderson sem falar de música e edição de som. Porque assim, tem muitas cenas de filmes seus em que a cena em si não tem uma grande tensão, não tem um grande atrito, mas a música que ele coloca ali te mostra toda a tensão que tá interna daqueles personagens. Então, por exemplo, isso acontece muito no Mestres, tem um tipo de música com um tipo de percussão, assim, a gente tem umas batidas, isso também acontece ali no Sangue Negro, que te colocam num lugar de expectativa, de suspense. Sangue Negro é um filme que tem 3 horas e que você não sente isso passar, porque você fica tão preso dentro daquela loucura que tá acontecendo, dentro daquela jornada, e eu acho que a música é um elemento fundamental para que isso aconteça. O Paul Thomas Anderson já disse que muitas vezes ele escreve os seus filmes já pensando nas composições daquelas cenas. Ele já escreve músicas pensando no ritmo que ele quer que acompanhem aquelas narrativas. As músicas do Sangue Negro são compostas ali pelo guitarrista do Radiohead. Ele tem super essa coisa que eu tava falando agora mesmo, né, da percussão, essa guitarra, essa coisa meio dissonante, assim, que traz essa dramaticidade do filme. A gente tem também a música ali no Boogie Nights, que super traz a energia do filme. Eu não consigo imaginar esse filme ter esse ritmo que ele tem, essa coisa divertida, se não fosse as músicas que ele traz, e realmente são as músicas da época, e elas super amarram, assim, o filme.
Você tem no Embriagados de Amor, por exemplo, nos bastidores falaram que muita gente ao longo das gravações não estava entendendo exatamente qual era a atmosfera que estava sendo criada, qual era o clima do filme. E quando o Paul Thomas Anderson mostrou qual era a música que ia entrar na cena principal, muita gente meio que pegou o que era esse romance, que tinha alguma coisa ali um pouco fora, assim. E essa música, na verdade, é do filme do Robert Altman, do Popeye, que o Paul Thomas Anderson foi lá e usou, e o Robert Altman é inclusive uma grande inspiração para os filmes dele. E você tem ali no Magnolia, por exemplo, a música da Amy Mann, que meio que junta essas narrativas. O filme traz uma coisa de tragédia e coincidência, que coloca acho que são 9 histórias em paralelo, um filme de 3 horas aí, e essas histórias meio que se juntam de algumas formas, e uma dessas formas é a música. Eu acho que é um super momento do filme. Falando da edição de som, que é diferente da música, a edição de som é como ele ajusta os sons ambientes das suas cenas. Eu acho que ela também é muito única. A gente tem essa cena no Embriagados de Amor, em que você tem um personagem do Adam Sandler quebrando esse banheiro, você tem esse som distorcido e é diferente e te coloca um pouco dentro da obsessão e da ansiedade desse personagem. Você tem o barulho dos sapos caindo no Magnolia, que também tá um volume um pouco acima do que seria. Você tem no Boogie Nights uma cena super tensa, em que você tem um personagem estalando esses estalinhos, enquanto isso cria uma tensão tanto para os outros personagens que estão na cena, quanto para o espectador, já que o barulho desse estalinho também está bem aumentado. Então a maneira como ele mexe com esses sons que são naturais da cena, de uma maneira que torna eles diferentes do que eles seriam, para realmente também criar uma intenção e uma sensação no espectador. Antes da próxima característica, eu vou lembrar vocês, se vocês estiverem gostando do vídeo, deixem aqui já o seu like e a sua inscrição no canal. E uma outra característica do Paul Thomas Anderson, que eu não poderia fazer esse vídeo e não falar sobre isso, são os movimentos de câmera. O P.T. Anderson move a câmera o tempo inteiro. Os seus filmes são muito dinâmicos, ele sempre utiliza os movimentos da câmera para ajudar a contar as suas narrativas. E aí é um oposto do Nolan. Eu fiz um filme sobre o Nolan aqui no canal, se você não viu eu vou botar o card aqui, mas eu falo sobre como o Nolan faz filmes muito estáticos e até muito racionais. Eu acho que o Paul Thomas Anderson é o completo oposto, já que os seus filmes estão sempre em movimento e são muito emocionais. E a câmera, inclusive, o seu movimento é uma maneira que ele tem de transmitir emoção para o espectador, principalmente através do uso do tracking, que é o movimento que você faz com a câmera acompanhando um personagem. Isso eu acho que está super inspirado no Scorsese, que faz muito tracking também e que é uma grande inspiração para o P.T. Anderson. E ele também faz muito zoom in, e é um movimento em que você aproxima a câmera do personagem. E ele usa muito esses dois movimentos para ir te levando junto com aquele personagem ou para dentro do que aquele personagem está passando. Mas fora esses dois, que eu acho que são os principais, ele usa vários outros movimentos, ele está sempre movendo a câmera para te mostrar esses ambientes. E no Boogie Nights, por exemplo, você tem aí um movimento quase 360 no quarto desse personagem, que vai ser o protagonista, e você já consegue ali no início do filme ter uma visão basicamente de quais são todos os objetivos dele e um pouco de qual vai ser o percurso que ele vai traçar ao longo do filme, só nessa cena mostrando o quarto dele. Outra característica do Paul Thomas Anderson é a simetria. Ele tem alguns planos simétricos, tem bastante isso ali no Embriagados de Amor. Eu acho que aí é uma semelhança que talvez pode ser de nome, já que a gente tem isso no Wes Anderson. Eu também já fiz um vídeo falando sobre o cinema dele, tá lá no meu Instagram, no meu IGTV. Eu vou botar o meu arroba aqui para vocês irem lá assistir. E eu acho que é uma coisa de nome mesmo, porque tanto o Wes Anderson quanto aqui o Paul Thomas Anderson gostam bastante de fazer planos simétricos. Na iluminação, o Paul Thomas Anderson gosta bastante de fazer silhuetas, ele gosta de brincar com um contraste de luz bem grande, assim, e principalmente com a luz atrás dos personagens, colocando seus personagens na sombra. Eu vou destacar aqui essa cena aqui, que é a cena máxima do Embriagados de Amor, que você tem esse casal se beijando nessa silhueta, enquanto você tem todos esses outros as pessoas passando e eles não percebem, porque aquele é o momento deles ali do filme. Eu acho essa cena lindíssima. Parabéns, Paul Thomas Anderson, tudo de bom.
As composições, pra mim, dele são maravilhosas. Não tô falando de composição de música, estou falando de composição de quadro. Ou seja, onde as coisas estão posicionadas, o que ele tá pegando, né? O que você tá vendo como espectador em cena. Em geral, ele usa bastante plano aberto, isso coloca bastante coisa em vista, e você tem seu personagem um pouco distanciado. E assim você consegue ver como ele tá localizado no espaço. E eu acho que, enfim, ele faz isso de uma maneira surreal. Ele compõe os seus quadros de cenas de formas incríveis e visualmente, assim, eu fico arrepiada porque é lindíssimo mesmo. Sangue Negro é um filme que provavelmente é um dos meus favoritos dele. Ele tem vários filmes incríveis, mas Sangue Negro visualmente é uma coisa tipo de outro mundo. Ele faz planos atrás de planos lindíssimos que te prendem, além de uma história que é super tensa, assim, que você vai acompanhando. Você tem essas imagens de repente que você só admira, assim. A minha vontade às vezes é pausar e que é quase uma obra de arte isolada, assim, os quadros que ele faz e que ele monta e compõe. E dentro dessas composições ele também usa bastante quadros dentro de quadros, então de alguma maneira os seus personagens estão enquadrados por coisas do ambiente, e eu acho que isso acontece muito ali no Embriagados de Amor, e principalmente porque eu acho que nesse filme isso traz um pouco como esse personagem está preso dentro das suas circunstâncias, dentro das suas circunstâncias. Esses planos abertos mostram muito o ambiente, como eu falei, e eu acho que o ambiente é sempre importante nos filmes dele, e eles dizem muito sobre os personagens. Os personagens são muito influenciados por onde eles estão, e quase todos os seus filmes se passam na Califórnia. Se eu não me engano, eu acho que o único filme que não passa na Califórnia é o último filme, Trama Fantasma, que passa em Londres. E ele nasceu na Califórnia, então obviamente é um lugar que ele conhece, que ele sabe, e por mais que ele esteja fazendo filmes na Califórnia em outras épocas que talvez ele não tenha vivido, eu acho que isso aproxima daquela realidade e ele realmente consegue transmitir aqueles ambientes históricos que ele está propondo ali. E o Paul Thomas Anderson, na verdade, o pai dele trabalhava na televisão, ele já cresceu no meio de tudo isso. Ele não chegou a fazer a faculdade, ele disse que foi 2 dias, ele se inscreveu na Universidade de Nova York para estudar cinema. Ele foi a 2 dias de aula e desistiu do curso e resolveu ir seguindo a carreira fazendo e assistindo filmes. E ele coloca muito nos seus filmes as suas referências. E ele também fala bastante sobre isso. Então eu vou mostrar aqui alguns momentos em que as suas referências se materializaram nos seus filmes. Então vamos ver. A gente tem essa abertura de Boogie Nights, que é super parecida com essa cena de Goodfellas, né, na entrada do restaurante ali Copacabana. As duas cenas são esse tracking super longo, assim, entrando nesse ambiente e mostrando realmente qual é o clima desses lugares. A gente tem também, nesse mesmo filme, uma outra cena que é referência a outro filme do Scorsese, que é o Taxi Driver, que é essa cena nessa lanchonete aqui, que também tem alguma inspiração ali. No Trama Fantasma, a gente já tem aí inspirações de Kubrick. Por exemplo, essa cena aqui no carro, que foi uma inspiração ali de Laranja Mecânica. A gente tem também no Magnolia, essa cena do Stanley correndo no estúdio, que também tá um pouco inspirada ali nessa cena aqui do Iluminado. A gente tem no Sangue Negro várias cenas que são inspiradas ali no filme O Tesouro de Sierra Madre, que apesar de ser um filme que conta a história de exploração ali de minérios no México, tem várias cenas que ele consegue explorar essa questão da mineração, apesar dele estar explorando ali o petróleo na Califórnia. A gente tem no Mestre também algumas cenas que são inspiradas num documentário sobre a volta de soldados da Segunda Guerra Mundial, já que o filme também tem essa temática, né? A gente tem ali o Fred que tem um trauma pós-guerra, então ele pega inspirações desse filme, que chama Let There Be Light. E o personagem principal no Mestre muito se diz que foi inspirado numa pessoa que é a figura ali principal da cientologia, e aí tem algumas imagens de comparação dos dois também. Bom, eu acho os filmes do Paul Thomas Anderson incríveis em vários sentidos, em várias escalas, pelos seus visuais, que por si só já são maravilhosos. Ele faz todos os seus filmes em película, e eu acho que, enfim, a forma como ele compõe, as suas fotografias, as suas trilhas sonoras, tudo encaixa de uma maneira muito interessante. Eu acho que ele é um diretor pra gente assistir, pra gente acompanhar também. E se vocês quiserem assistir filmes dele,
Na Netflix tem o A Trama Fantasma, que foi o último filme que ele fez. E na Amazon tem o seu primeiro filme, que é o Jogada de Risco. São 2 filmes ótimos e eu super recomendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das informações que eu trouxe. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam aqui. Ativem também o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Um beijo e até semana que vem. Corta!